E aí, Ed, beleza? Então vamos dar uma conferida nessa prova que eu te mandei pra gente ver se ela tá difícil mesmo. Eu vou ver se eu uso as ferramentas aqui, e aí eu acho que vai dar pra rabiscar e tal. Tá. Então vamos lá, essa prova aqui é uma prova de auxiliar de creche, é o mesmo nível que você faz lá no dia. É uma prova que foi em 2015 da prefeitura, né? O edital foi em 2012, mas a prova só foi em 2015. Eu lembro disso aqui. Então vamos começar pela primeira questão aqui, ó, de português. Analise a imagem, ou melhor dizendo, analise a imagem a seguir para responder as questões abaixo. O recorde de produção de riquezas faz o Brasil ser, ser a 12ª economia mundial. Se o Brasil, né, é a 12ª economia mundial, quer dizer que é uma economia muito rica, né? Muito, muito rica. No entanto, a gente pode ver que esse rapaz aqui, ele não tem muito cara de quem é rico, não tem? Eu acho que não. Então, vamos observar o que ele disse. Deveria ser a primeira. É o país que mais faz economia em saúde, educação e habitação. Então, olha esse rapaz. Será que ele tem saúde, educação e habitação? Não, porque saúde a gente pode ver, por exemplo, os dentes, o corpo desnutrido, né? Ele está sem tomar banho, enfim, ele está uma pessoa talvez marginalizada. Então essa imagem não condiz com o texto aqui em cima, tá vendo? A diferenciação está aqui. Então olha aqui que pergunta. Título: recorde de produção de riqueza faz o Brasil ser a 12ª economia mundial. E o texto, né, é o que já a gente falou. Então, de acordo com a imagem acima, pode-se afirmar. Então, essa imagem ela evidencia a situação econômica favorável para toda a população brasileira. Esse rapaz, ele tem uma situação econômica favorável? Não. Então, essa aqui está errada. A gente não vai usar essa. Vou aumentar a ponta aqui. Então, essa aqui está errada. O personagem da charge, aparentemente bem cuidado e possui condições satisfatórias, assim como toda a população brasileira. Ele está bem cuidado? Também não, né? Bem vestido também não. Então isso aqui também está errada. A letra C retrata um humor manifestado pelo personagem que envolve os assuntos e problemas de interesse da sociedade brasileira. Então envolve o humor? Envolve. Por quê? Ele fala o seguinte: deveria ser a primeira, né, quando falamos da economia, de ser a 12ª. Por que ela deveria ser a primeira? Porque, ironicamente, ele fala, né, faz economia em saúde, educação e habitação. Ou seja, ele não investe nessas áreas. O não investir aqui é dito como economia. Então a letra C aqui é a correta. Por que a letra D está errada? A fala do personagem demonstra que, na sua opinião, o Brasil realmente é merecedor do primeiro lugar da economia mundial. Como eu disse para você, aqui a gente tem uma ironia, né, que é uma figura de linguagem que você vai estar estudando aí. Ó. Nossa, meu INI ficou muito ruim. Uma ironia. Então, essa aqui está errada. Então, a correta aqui é a letra C. Vamos fazer um... Então, a correta aqui é a letra C. Vamos para a segunda. Deveria ser a primeira, o país que faz mais economia em saúde, educação e habitação. Analisando a frase do personagem, a imagem acima assinala a alternativa correta. Na primeira frase, faltou o uso da preposição até para fazer a conexão com a seguinte, na frase seguinte. Então, na primeira frase, né,
Aqui, ó, deveria ser a primeira, para fazer essa conexão com a frase seguinte. Até é o país? Não, né, que está errado, não precisaria ter usado. Na primeira frase, poderia ter sido dito a palavra então, para fazer a conexão com a frase seguinte. Deveria ser a primeira, então é o país? Também não. Na primeira frase deveria ter sido utilizado a palavra se, já que faz sentido a segunda frase é condicional. Deveria ser a primeira. Se é o país que mais faz. Interessante, né? Fica parecendo correto, mas vamos ver a segunda. A última, desculpa, né? Na primeira frase poderia ter sido utilizado a palavra pois e porquê, com a finalidade de explicar o motivo. Vamos trocar aqui, né? A gente troca essa vírgula aqui, esse ponto, né? Deveria ser a primeira, pois... Aí a gente colocaria aqui, né? Pois... vírgula. É o país que mais faz economia em saúde, habitação e... Saúde, economia e habitação. Deveria ser a primeira porque... é o país. Então aqui, né, apesar do se ficou parecendo, né, legal, se é o país, mas esse se aqui, essa preposição ela tá errada, né? Então tem aqui, ó, correta aqui é a letra D. Então aqui a gente voltando na terceira questão já. Sobre a primeira frase apresentada na imagem acima, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a errada. Ele quer saber qual das 4 alternativas está errada. Então, ó, aparenta ser um título de um jornal televisivo? Sim, aparenta, né? Olha só. Imagina lá o William Bonner dando notícia. Brasil bate recorde na produção de riquezas, ou melhor dizendo, recorde na produção de riquezas faz o Brasil ser a 12ª economia mundial, hoje no Jornal Nacional, né? Parece muito um título de jornal. Aparenta ser uma manchete, hoje notícia de jornal, revista informativa, também, né? Se parece jornal, aqui também. Aparenta ser um tema de um livro didático? Ou aparenta ser um título de um livro de autoajuda? Bem, um livro didático é um livro escolar, né? Por exemplo, poderia ser um título de uma página de um livro, talvez. Agora, de um livro de autoajuda é livro para depressão, para ajudar a pessoa a ter aquele mindset, né? Essas coisas de coaching. Então, a letra aqui é a D. Então, a incorreta aqui, né? Essa também está certa. A incorreta aqui é a letra D. Só um negócio aqui. 3x. Isso. Não está certinho. É a letra D mesmo. Eu vou fazendo aqui, estou acompanhando o gabarito ao lado, mas eu acho que ele não abre aqui para você no vídeo. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui, né, a questão 4. Analise a imagem abaixo. Pare enquanto é tempo. Né? Agora isso aqui eu não entendi, essa imagem se é um cano de espingarda. O que é isso? Tem 2 canos aqui fechados? Eu acho que parece umas duas armas, né? O objetivo dessa imagem é incentivar o uso da arma de fogo. O cano de espingarda mesmo. Mas olha o que fala o título. Pare, né? Ou seja, pare, não use. Então o objetivo é incentivar, tá motivando as pessoas a usar arma de fogo? Não, então isso aqui está errado. Alertar as pessoas quanto ao malefício do cigarro. Isso aqui é um cigarro, uma arma, hein? Essa imagem está bem ruinzinha, viu? Bem ruinzinha mesmo. Poderia ser um cigarro também. Promover o uso frequente do tabaco? Não, nenhuma imagem vai fazer isso. Fomentar a socialização
dos usuários de cigarro e uma arma de fogo. Fomentar a socialização dos usuários de cigarro e uma arma de fogo. Fomentar, olha só o que essa frase diz. Fomentar, né? Ou seja, estimular a socialização, ou seja, a convivência dos usuários de cigarro e da arma de fogo. Isso aqui está errado. Então aqui, ó, na verdade a letra certa é a letra B, né? Que isso aqui é um cigarro, né? Que só tem uma falando de arma de fogo, apesar da imagem parecer um cano de espingarda. Então a letra B, ó, alertar as pessoas quanto aos malefícios do cigarro. Exatamente, é a letra B. Deixa eu limpar essa imagem. Vamos marcar aqui a letra B como a correta. Vamos lá, na 5. Na imagem acima, retrata ideias de que o cigarro, né, a imagem aqui, é um vício que inevitavelmente pode levar os usuários à morte. É um prazer que se aproxima e socializa pessoas, errado. É uma associação feita à arma de fogo que demonstra que ambos levam à morte. Essa aqui está certa. E uma associação que o prazer de fumar incentiva. Não, isso aqui está errado. Então a letra C está certa, né? Vamos lá. É um vício que pode inevitavelmente levar à morte? Não, né? Inevitavelmente não, porque há várias pessoas que fumam, né, e acabam não falecendo. Né? Ele não, você pode parar com ele, né? Então aqui a letra C é a correta. Aqui a letra C. Isso mesmo. Todas as palavras a seguir são verbos, em exceto verbos. O que é um verbo, afinal? É toda palavra que comete uma ação. O que é uma ação? É algo que está ocorrendo, ou que uma pessoa, ou no caso do português, um sujeito faz. Por exemplo, eu corro 100 metros rasos. A palavra correr, né, é um verbo. Porque qual é a ação que eu estou fazendo? O ato de correr. Então, toda palavra que remete a uma ação é um verbo. Só que, às vezes, ela pode concordar, né, com a pessoa do singular ou do plural. Né? Tem um nome que eu não vou saber, porque eu nem falei, eu sou péssimo em português. Mas dessas palavras aqui, qual não é um verbo? Né? Geralmente o verbo ele tem o final dele é ER, né? Geralmente. Então eu corro é correr, né? Então a ação é correr. Eu falo, a ação é falar. Então ele sempre tem um final R ali, né? AR, ER ou talvez IR, né? UR ou OR. Então aqui nesse caso a primeira palavra compreender, né? Vamos pensar uma frase. Eu compreendo o que você diz. Então, o compreender é uma ação, né, de escutar alguém e entender o que ela está dizendo. Então, estou compreendendo. Isso é um verbo. Viagem. Viagem não é um verbo, né, porque por exemplo, eu vou viajar para os Estados Unidos. No caso, viajar é verbo, porque você vai realizando uma ação de ir até outro local. Agora, aquela viagem foi super legal. Então, qual a ação que tem nessa frase? Ela não tem ação, né? Então não tem verbo aí. Então viagem não é verbo. Poder. Eu tenho o poder de destruir o mundo. Olha só, a ação é o poder. E economizar. Eu economizo dinheiro toda semana. Então aqui a letra correta, né? Ou melhor dizendo, a letra incorreta é a letra B.
Agora vamos lá na questão 7. Analise a alternativa que corresponde corretamente à divisão silábica, né? Isso aqui é a separação de sílaba. Isso aqui eu sou bem ruim nesse trem, mas vamos lá. Então, quando a gente fala, ó, K, show, separação de sílaba. Lembrei, ó, aqui está o erro dessa palavra. Nunca se fica duas letras iguais. Nossa, tá muito ruim. Junto, né? Então aqui fica os certos. Seria K, aí esse R vir para cá, ó, chorro. Aqui no caso está errado porque é poema, né? Igual eu te mostrei. Aqui também está errado porque esse T tem que vir para cá. E o correto é essa daqui, ó. Desregrado, né? Então todas as letras estão corretas. Então aqui é a letra B que está correta. Como eu disse, eu sou péssimo nesse negócio. Péssimo mesmo. Vamos lá, questão 8. Estamos quase acabando a parte portuguesa. No que se refere às regras de acentuação, analise a afirmativa correta. Oete, nessa daqui fala o seguinte. No que se refere à acentuação das palavras, analise a afirmativa correta, né? Peraí. Não. Isso. Analise a alternativa correta. Qual que está correta aqui? As monossílabas tônicas são aquelas que terminam palavras acentuadas em R, U e B. Daqui está errada. As paroxítonas são palavras cuja penúltima sílaba tônica é a penúltima sílaba tônica, que está certo. Exemplo de palavras oxítonas, órgão errado. Mas para paroxítonas só e aqui está errado. No caso aqui é a letra B. Vamos para a próxima. Sobre os substantivos, analise a alternativa incorreta. As classes de palavras que determinam substantivos são artigos, são adjetivos, né? Não, errada. Os substantivos abstratos nomeiam propriamente. Está certa. Substantivos coletivos indicam características, não, errada. E aqui também está errada. No que se refere à formação dos adjetivos, né? Formação. Os adjetivos são pátrios, são aqueles que se referem às raças e povos. Os adjetivos devem concordar apenas com o gênero do substantivo, não. Os adjetivos compostos resultam de justa posição. Certo. Os objetivos de utilidade. Bem, essas aqui são as de português, né? Como eu disse, algumas coisas eu sei, interpretação de texto tranquilo e tal, né? Mas outras coisas aqui no final fica meio agarrado pro meu lado. Mas vamos focar agora na matemática.